11h17. Nós continuamos aqui com uma rodada de entrevistas com os mais votados em São Paulo, os 5 vereadores que receberam mais votos. Na quarta posição, com 112.415 votos, Sargento Nantes, do PP, está conosco. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, vereador. Bom dia, tudo bem, senhores? Tudo bom dia a certo. todos os ouvintes. Vereador, qual que será a sua prioridade na legislatura? Tudo bem, meu querido? Tudo bom. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Realmente foram 112.484 votos e primeiramente agradeço a Deus por toda a força e da gente chegar lá. Uma das minhas prioridades, como eu já falei no decorrer da campanha, além da segurança pública, que é da onde sou oriundo, né? Mas a educação. Eu acho que a educação é uma base fundamental para que nós possamos evitar problemas futuros com segurança pública, de fato. Então, eu acho que a educação é o caminho para fazer uma política de segurança pública preventiva. Tá? Então, eu quero estar atuando bastante no decorrer do mandato na educação também. Vereador, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor votou em Pablo Marçal ou o senhor votou em Ricardo Nunes no primeiro turno? Eu votei em Pablo Marçal. O senhor foi o mais votado entre os candidatos que foram apoiados durante a campanha pelo candidato do PRTB, Pablo Marçal, que para o segundo turno não se posicionou ainda, não liberou, diríamos assim, os seus eleitores, não quis anunciar um apoio que talvez fosse natural para alguns em Ricardo Nunes. E o senhor? Você está falando, o Pablo Marçal não se posicionou, é isso que você está falando? Eu pensei que você tinha falado. Não, eu inclusive, já falei em live. Eu já tive uma conversa com parte do meu eleitorado, que uma das maneiras que eu me comunico bastante com eles é através das redes sociais também. Inclusive, live, eu acho que é o curso natural, como você mesmo disse. O curso natural é nós votarmos em Ricardo Nunes, porque jamais votaria em Boulos. O Boulos ele é contrário a tudo aquilo que eu acredito. Então, o Boulos ele já vem com discursos anteriores dizendo que desarmaria as guardas municipais, que achava um absurdo uma guarda municipal possuir fuzil. Ele é aliado de políticas, por exemplo, aliado de políticos que defendem que o roubo de celular é normal. E, por exemplo, eu, inclusive, que trabalhei até antes da eleição no combate ao crime, eu sei o quanto impacta na vida do cidadão, por exemplo, um roubo de celular. Porque muitas vezes o cidadão que perde o celular, ele não está perdendo só um equipamento. Muitas vezes ele está perdendo memórias da família, documentos, e sem contar com a parte violenta desses crimes, né? Que acontecem muitas vezes, inclusive levando até a vítima à morte, né? A vítima infelizmente, ela sofre crimes que podem retirar a vida dela. Então, eu não tenho como apoiar Boulos de maneira alguma e nunca apoiarei. As políticas dele, para mim, são totalmente contrárias do que acredito e do que trabalho para combater. Sempre combati o crime, sempre defendi a propriedade privada das pessoas, e ele é um cidadão que ele sempre coloca o governo, o Estado em si, como um vilão de algumas minorias, coloca a pessoa que trabalha para conquistar o seu bem como vilã também, e defende essas minorias para que possam surrupiar muitas vezes a propriedade privada. Eu não estou de acordo com ele, jamais estarei. Então, com certeza, nós estaremos trabalhando para que a direita vença nessas eleições. Vereador, o senhor vai ter que trabalhar dentro de uma Câmara Municipal dividida em termos de ideologia mesmo. O mais votado em São Paulo, Lucas Pavanato, participou aqui com a gente e disse que vai lutar, por exemplo, pelo direito à vida, tentar acabar com a possibilidade de aborto legal, por exemplo, em São Paulo, aqueles que estão previstos em lei.
uma das propostas que era destacada dentro dos seus panfletos de campanha era a proibição de transexuais usando o banheiro do seu gênero depois da mudança. O senhor concorda com ele, luta por essas pautas também? Principalmente no tocante à pauta ao aborto, sim, nós temos que... É algo até bizarro, né? Pessoas de ideologia, de posições diferentes à nossa, quando você fala sobre o aborto legal, as pessoas defendem e falam que está tudo ok. Mas nessas mesmas pessoas, quando você fala em, de repente, retirar vidas de aves em extinção, por exemplo, elas acham um absurdo e acham que todo mundo tem que ser preso. Então, peraí, uma ave que está em extinção, a vida de uma ave que nem nasceu também, que sai em extinção, óbvio, tem que ser preservado, mais preservado do que a vida de um ser humano. Então, assim, com certeza estaremos lutando e atuando. Nós estamos num país democrático, estaremos numa Câmara Legislativa e, com certeza, a maioria dos votos vencerá, né? Ou aqueles que tiver o poder mais hábil de convencimento dos demais. Normalmente, vereador, todos aqueles que se elegem com uma boa margem, com muitos votos, acabam reivindicando algum espaço na mesa diretora, às vezes até a presidência. O senhor tem alguma expectativa em relação a isso? Naturalmente, as pessoas já perguntam, vai para a segurança, né? É uma das hipóteses, tá? Mas eu tenho bastante interesse na educação, tá? Estamos costurando isso aí agora. O senhor também vai levar como uma das prioridades a educação no seu mandato? Exato. E quais são as propostas? Eu acredito que através da educação nós podemos trazer bons exemplos, formar jovens de qualidade para entregá-los para a sociedade num futuro adultos que sejam capazes de produzir. Infelizmente, hoje eu percebo que os nossos jovens, desde a criança, já estão sendo formados para não produzirem, tá? E nós temos que mudar isso aí, virar essa chave. Nós temos que colocar na cabeça dos nossos jovens que eles têm que ser, sim, pessoas que produzam para a sociedade. Porque senão chegaremos num tempo que ninguém mais vai querer produzir. E aí estaremos reféns simplesmente de políticas de governos beneficentes, nada mais, entende? O cidadão ele está aprendendo a sobreviver de um auxílio qualquer. Isso está errado. O cidadão ele tem que aprender a produzir, ele tem que saber que ele é uma parte da engrenagem da sociedade. E isso não está sendo explicado para os nossos jovens. Não está sendo explicado nem dado condições para que ele possa se formar um adulto produtivo. Vereador, eu acho que a pergunta do Lupato foi: qual é a proposta que o senhor tem? Esse é o problema. Qual é a proposta que o senhor tem para resolver esse problema? A proposta é justamente a gente trabalhar nisso aí. Construir já com o jovem um perfil social dele que ele possa, de fato, se tornar um cidadão produtivo. Entendi. E, vereador, o senhor é a primeira vez que assume um cargo no Legislativo? No Legislativo, sim. E o senhor, nessa primeira experiência, já conquistou muitos votos. Vai trabalhar em uma Câmara, como eu disse, ideologicamente dividida, com uma bancada de direita, uma bancada de esquerda. O senhor vai estar aberto a diálogo, vai estar disposto a conversar com todos? Como que deve ser o clima do seu mandato? Meu irmão, eu talvez eu seja uma das pessoas que tenha mais habilidade em conversar com todos. No meu dia a dia policial, antes de chegar a esse cargo do Legislativo, no mesmo dia, muitas vezes, no mesmo dia, na mesma data, talvez eu conversava com um cidadão que está numa situação totalmente precária, amíngua, morando, infelizmente, na rua, né? Um cidadão que estaria em situação de rua. E na mesma data eu converso com políticos, com juízes, com pessoas que estão em posição totalmente contrárias na sociedade. Então, assim, eu estou com certeza e sempre estarei aberto a diálogo. Eu não sou uma pessoa, embora já tenham colocado nas mídias aí que se trata de uma pessoa radical, eu não sou radical, muito pelo contrário, eu costumo ouvir as pessoas. E se pessoas que não estejam aliados ideologicamente
tragam soluções para a cidade que sejam boas para o cidadão de bem, com certeza nós trabalharemos juntos, inclusive, para que essas soluções sejam colocadas em práticas e executadas. Pode ter certeza disso aí. Estou totalmente aberto ao diálogo. Não sou nenhuma pessoa radical, nenhum louco, como vem se pregando, infelizmente, aí em alguns veículos de comunicação. Vereador Sargento Nantes, quarto mais votado em São Paulo nas eleições do último domingo, assume em janeiro de 2025. Muito obrigado pela participação. Um abraço para o senhor e boa sorte no mandato. Parabéns pela Tudo de bom a expressiva todos votação. aí. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Um abraço. Valeu. 11h28.